Já parou para pensar que toda mensagem que a gente envia, não importa se é um áudio rápido ou um e-mail de trabalho, tem uma espécie de arquitetura invisível? Hoje, a gente vai desmontar essa estrutura para entender direitinho como construir uma comunicação que realmente funciona. Vamos lá, vamos desvendar juntos a anatomia da mensagem. Olha, essa imagem aqui é perfeita, né? A mente da esquerda mostra como as nossas ideias geralmente começam, um verdadeiro emaranhado de pensamentos. O grande objetivo da comunicação é justamente pegar esse caos e transformar numa linha clara, direta, que chega na outra pessoa de forma organizada, igualzinho na mente da direita. Mas vamos combinar, essa jornada da confusão para a clareza nem sempre é tão simples. E aqui está o X da questão, o problema que todo mundo já enfrentou alguma vez na vida. Essa falha de conexão entre o que a gente quer dizer e o que a outra pessoa entende. Isso é a raiz de quase todo mal-entendido. Para resolver isso, a gente precisa de um kit de ferramentas. E é exatamente isso que vamos montar agora, peça por peça. Vamos começar pelo mais básico, pelo átomo da comunicação, a palavra. Parece uma coisa simples, né? Mas cada palavra que a gente escolhe carrega um universo de significados. E essa escolha pode tanto construir quanto destruir uma mensagem. A área que estuda isso é a semântica. Dá para pensar nela como a ciência por trás do querer dizer. É a semântica que ajuda a gente a entender por que uma mesma palavra pode acalmar uma pessoa e ofender outra. É o estudo daquele acordo social que faz a gente olhar para uma casa e saber que, bom, aquilo é uma casa. Agora, olha que interessante essa dupla vida das palavras. A denotação é o sentido literal, aquele do dicionário. Cachorro é um animal, um mamífero, ponto final. Mas aí vem a conotação, que é toda a bagagem cultural e emocional que a palavra carrega. Chamar alguém de cachorro em outro contexto, aí a história muda completamente. Ou seja, denotação é o que a palavra é, conotação é o que ela sugere. E como se não bastasse, para complicar só um pouquinho, ainda existe a polissemia. Isso quer dizer que uma única palavra pode ser um verdadeiro camaleão com vários significados diferentes. Pensa na palavra ponto. Pode ser o ponto de ônibus, pode ser bater o ponto no trabalho, ou podem ser os pontos da bolsa de valores. E o que define qual é o sentido? O contexto. É como uma chave que abre várias portas diferentes. Então, o pulo do gato é o seguinte. Ignorar essas nuances todas é muito arriscado. A ambiguidade que nasce de uma palavra mal escolhida não gera só um climão. Em contratos, em leis, no dia a dia do trabalho, ela pode ter consequências bem sérias. Clareza não é um luxo, é uma necessidade. Ok, a base, que são as palavras, a gente já entendeu. Agora vamos adicionar um pouco de cor e vida na nossa comunicação. Vamos falar de estilo. E a principal ferramenta para isso são as figuras de linguagem. Pensa nelas como os efeitos especiais do nosso discurso. E essa tirinha ilustra com perfeição o perigo de não sacar o estilo. A expressão "vá ver se eu estou lá na esquina" é, óbvio, uma figura de linguagem, mas o nosso homem literal leva tudo ao pé da letra. O humor aqui mostra exatamente essa diferença entre o que se diz e o que de fato se quer dizer. E é para isso que elas existem. As figuras de linguagem são ferramentas poderosíssimas. Elas tornam a comunicação mais expressiva, mais fácil de lembrar, mais impactante. Elas tiram a gente do preto e branco do sentido literal e levam para um universo cheio de cores. Vamos pegar uma que a gente usa o tempo todo, a hipérbole. Ninguém literalmente morre de medo ou estoura de rir, certo? Mas a gente usa esse exagero de propósito para que a outra pessoa sinta a dimensão exata da nossa emoção. É como se fosse o nosso amplificador de sentimentos particular. Já o paradoxo é um pouco mais sofisticado. É uma daquelas ferramentas que fazem a gente parar para pensar. Ele junta duas ideias que parecem que não combinam de jeito nenhum para criar um sentido totalmente novo. É uma contradição que, no fundo, faz todo sentido. Olhem só esse exemplo. Como é que um torturador pode ser inofensivo? De primeira, parece impossível, mas no texto original, essa expressão fala de pessoas que, com pequenas ações individuais que parecem inofensivas, acabam contribuindo para um resultado coletivo terrível. O paradoxo consegue capturar essa ideia complexa de um jeito genial. Bom, já vimos as palavras e o estilo. Agora vamos para o terceiro pilar, a estrutura. Porque não adianta nada ter os melhores tijolos e as cores mais bonitas se a casa não tiver uma lógica, uma planta baixa para sustentar tudo. Um texto bem estruturado é exatamente como um quebra-cabeça montado. Todas as peças, que são as frases e os parágrafos, se encaixam perfeitamente para formar uma imagem clara no final.
E as ferramentas que garantem esse encaixe são a coerência e a coesão. Pensa na coerência como o projeto, a planta baixa da construção. É a lógica invisível que faz o texto inteiro ter sentido. É a promessa de que as ideias não vão se contradizer e de que existe uma linha de raciocínio clara do começo ao fim. Sem essa planta, a construção inteira desmorona. E se a coerência é a planta, a coesão é a cola, o cimento. São aquelas palavrinhas concretas, pronomes, sinônimos e, principalmente, as conjunções que ligam uma frase na outra, criando um fluxo suave e evitando que o texto pareça só uma lista de frases soltas. E aqui estão alguns exemplos dessa cola. As conjunções funcionam como as placas de trânsito de um texto. Um mas já sinaliza que vem uma ideia contrária. Um portanto indica que chegou à conclusão. Um porquê apresenta um motivo. Escolher a conjunção certa é guiar quem está lendo pelo caminho exato que foi planejado. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Agora, vamos juntar tudo isso num guia bem prático para transformar o jeito que a gente se comunica. Montamos o nosso kit de ferramentas. Então, o resumo da ópera é este aqui. 3 passos. Primeiro, precisão na hora de escolher a palavra, sempre pensando no sentido do dicionário e na bagagem que ela carrega. Segundo, não ter medo de usar o estilo para dar mais impacto e emoção. E terceiro, organizar as ideias com uma lógica clara, usando a coerência como projeto e a coesão como a cola. E a grande lição é esta: se comunicar bem não é um dom, não é mágica, é uma habilidade que se aprende e se pratica. É sobre construir, de forma consciente, uma ponte bem sólida para que as ideias consigam atravessar o abismo do mal-entendido e chegar inteirinhas do outro lado. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com esse novo kit de ferramentas em mãos, que pontes vão ser construídas ou reformadas daqui para frente? Qual conversa, qual e-mail, qual apresentação vai ser diferente a partir de agora? Porque, no fim das contas, a qualidade da nossa comunicação define a qualidade das nossas relações.